Sejam bem-vindos ao MP Talks. Eu sou Raíssa, também conhecida como Moda na Prática, criadora do Instagram Moda na Prática, e por um desejo forte do meu coração, eu resolvi criar mais esse quadro, que é nada mais do que um podcast, um espaço para a gente conversar sobre assuntos diversos que envolvem o universo feminino. Hoje, para inaugurar esse quadro, que é muito especial, a gente vai começar honrando o mês de outubro, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês de conscientização, informação, que leva muitas pessoas a olharem para si, para a sua saúde, se cuidarem. E para conversar sobre isso, eu recebo hoje 2 convidados muito importantes para falar sobre saúde, prevenção e tudo o que envolve esse cuidado que a gente precisa ter todos os dias. Meu primeiro convidado é mastologista, pesquisador, professor com mais de 20 anos de cuidado e atenção à saúde das mulheres. Doutor Gessandro, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra, um prazer muito grande te receber aqui para inaugurar o MP Talks. Eu gostaria que esse momento agora fosse como os que a gente já teve lá no consultório, né, de muita troca e de muito aprendizado, porque o senhor é um professor por excelência. Eu gostaria muito de te agradecer pela sua presença. Quero que o senhor fale um pouco também sobre a sua trajetória, todas as suas credenciais, que são muitas. Mas antes disso, eu preciso também apresentar a minha segunda convidada, não menos importante, que é a doutora Maria Ângela Pinheiro, geriatra, há mais de 40 anos, cuidando também da saúde das pessoas e é quem me inspira todos os dias e vocês vão entender daqui a pouco por que que ela está aqui. Por favor, se apresentem e sejam muito bem-vindos. Olá, isso para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, participando desse pontapé inicial, né, o MP Talks. Desejo muito sucesso e é uma satisfação porque hoje a gente está aqui comemorando esse início, comemorando recomeços, né, e comemorando a vida, apesar de falar sobre um tema tão importante que é o câncer de mama. Muito obrigado pelo convite e estou às ordens aqui para a gente conversar bastante. Eu sou Maria Ângela, sou geriatra, professora também, e hoje também eu queria te parabenizar, minha filha, por essa iniciativa, porque eu sei quanto é difícil, preparar todo, né, esse esquema, mas eu acho que a gente vai conversar sobre assuntos muito interessantes e eu estou à sua disposição. Essa segunda convidada, também conhecida como minha mãe, é o porquê de Outubro Rosa ter se tornado tão importante para mim e para minha família em 2025. Ela é paciente recém-curada do Dr. Gessandro, que eu diria é um médico de mulheres e de almas. Eh, por isso é que a gente está aqui hoje para contar para vocês um pouco dessa história e também para trazer alerta, né, para chamar a atenção de vocês para esse cuidado que é tão importante e necessário. O nosso objetivo aqui hoje é realmente trazer informação, conscientização e fazer com que vocês fiquem atentas à saúde e ao cuidado com vocês mesmas. E com quem vocês amam também. Antes de começar com o nosso bate-papo, eu queria muito que o senhor se apresentasse, por favor. Então, Raíssa, meu nome é Gessandro Fernandes, eu sou mastologista, sou natural de Espinosa, sou o primeiro médico da minha família e com muita satisfação eu tive oportunidades que foram sendo criadas na minha vida que me trouxeram até a mastologia, onde de fato eu me encontrei como profissional, como pessoa, eu entendi meu lugar no mundo exercendo a mastologia. Sou muito feliz por isso e tento contribuir com a formação e técnica e pessoal, com pro proporcionando, na medida do possível, o bem-estar e a melhoria da vida das pessoas. Eu gostaria muito de saber, né, já começando aqui a nossa conversa com esse tema que é tão importante, eh, falando sobre o momento do diagnóstico. É um momento de tanta vulnerabilidade, eu sei disso porque vivemos isso recentemente. Eh, como é que o senhor lida com esse momento, com tantas mulheres nesse momento de vulnerabilidade, de surpresas, né, que é sempre tão sensível? Eu acho que a palavra é acolhimento, né, então as pessoas quando nos procuram para o cuidado, seja para a prevenção ou para a orientação em relação ao diagnóstico que já está confirmado, às vezes vem de outros serviços com o diagnóstico,
seja porque querem fazer o rastreamento ou prevenção, mas sempre é um tema que é pautado por uma série de mitos e medos, né. Então eu acho que o acolhimento é a palavra principal. E a partir daí, quando a gente necessita, por exemplo, indicar uma biópsia, ou quando do resultado de uma biópsia confirmando um câncer de mama, eu acho que a comunicação ela tem que ser clara, né, direta, mas obviamente com alma e coração, né, entendendo que ali do outro lado existe um ser humano com angústias, com medos, uma família que também está envolvida, né, em todo esse processo. E eu acho que com verdades a comunicação flui muito melhor e a pessoa se sente amparada para trilhar uma jornada que a gente se propõe a trilhar juntos e almejando sempre a vitória. Isso mesmo. Mamãe, conta pra gente um pouco, por favor, como foi receber essa notícia, ou você vai contar como é que foi, né, sendo médica, como foi lidar com todo o conhecimento, né, da dificuldade, mas também das possibilidades de cura? O que aconteceu comigo foi que eu realmente, desde 2019, final de 2019, eu não mais fiz a minha prevenção como eu fazia anteriormente. E fui negligenciando, apesar de sempre dizer para os meus pacientes, para as minhas pacientes, o tanto que era importante fazer isso. Mas, de repente, em uma viagem, eu fiz a palpação da minha mama e percebi que tinha um nódulo muito estranho, porque era um nódulo muito grande e muito doloroso. E no dia anterior não tinha nada. Então, imediatamente eu já imaginei que era alguma coisa que não era boa, não é. E aí não falei com ninguém, porque eu tenho essa característica, eu gosto de dar o diagnóstico após a certeza do diagnóstico. Então eu fui, pedi à minha secretária, a Mari, para marcar uma mamografia e fui fazer a mamografia sozinha. Ao ver na tela a imagem, eu já imaginei que não seria realmente alguma coisa tão simples. E aí, eh os anjos começaram a aparecer, porque aí foi o pessoal da ressonar, a Fatinha e tudo. Eu sei que eu fiz a mamografia num dia e no dia seguinte eu já estava, fazendo a biópsia. Teve um colega muito especial que me acompanhou e já levei a biópsia para também uma ex-aluna, que é uma pessoa muito especial, eu estou falando de anjos, viu gente? Anjos, muitos anjos. E ela me deu o diagnóstico na segunda-feira, eu estava dando aula na faculdade, e ela me chamou e mandou para mim, o diagnóstico, o laudo, e aí eu fui divulgar para minha família, e realmente é muito impactante, mas eu tenho muita fé, então eu orei e pedi a Deus para me dar equilíbrio. Eu acho que eu tive um pouquinho, né, doutor Alessandro? Bastante. Como filha de paciente, eu posso dizer que é um susto muito grande. Eu não sou médica, né, apesar de ser um pouco metida a, é um susto muito grande e realmente você é uma pessoa muito forte, é muito inspiradora sempre. E mas eu vou te confessar que eu só fiquei tranquila depois que a gente passou pelo consultório do doutor Gessandro, porque o que eu aprendi com essa experiência, e foi inclusive um dos motivos de eu ter, pensado e convidado vocês para estar aqui hoje, eu graças a Deus não sou uma paciente oncológica, mas eu sou filha de uma pessoa que teve esse diagnóstico e a gente sente muito isso, né. E aí eu falei: "Não, eu quero que outras filhas não passem pelo que eu passei", né, então a gente precisa realmente compartilhar essa informação, eh e o acolhimento que nós recebemos no seu consultório e depois, né, então mamãe já vinha recebendo muito antes, mas o meu primeiro contato foi lá. Foi muito importante mesmo, foi muito especial. Acho que a gente deve falar sobre prevenção, né, porque essa é uma das partes mais importantes dessa conversa, é o objetivo disso. Eu gostaria muito de saber sobre o que a sua visão sobre o aumento de casos de câncer de mama que a gente tem visto ultimamente, assim. De fato tem aumentado o número de casos ou agora a gente tem sabido mais? Como é que é isso, doutor Gessandro? Sim, efetivamente o número de casos tem aumentado sim. Ano após ano esse número cresce, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né. São esperados mais de 2.300.000 diagnósticos no mundo esse ano de 2025. Só no Brasil em torno de 73, 74.000 novos casos são esperados, e essas tendências elas se confirmam ano após ano, esse número é crescente. É claro, se deve sim à melhoria dos diagnósticos, mas também, há uma percepção muito clara de que os números absolutos têm aumentado. Então falar sobre o câncer de mama, seguramente, como você citou, a prevenção, salva vidas.
Então nós precisamos entender que os mecanismos de prevenção, eles são, didaticamente divididos em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. E, bem resumidamente, prevenção primária é aquela situação que você pode fazer uma intervenção antes da doença acontecer. Eu acho que esse é o grande passo, né, que a gente precisa amadurecer como pessoa, como sociedade. A prevenção secundária, que também é um passo muito importante, se baseia praticamente na realização de mamografia e eventualmente outros exames de imagem, além, obviamente, do autoexame, do exame feito pelo médico. E, no caso, a assistência terciária, que é pautado pelo tratamento em si, né? Seja em nível hospitalar ou nível ambulatorial, mas é o tratamento. Essas três ações, né, em situações diferentes, vão promover a chance de cura para o câncer de mama e, quando na melhor das hipóteses, evitar que ele aconteça. O SUS recentemente ampliou o acesso à mamografia, né, conta pra gente sobre isso, porque é uma notícia recente. E é uma grata notícia, né? Nós da Sociedade Brasileira de Mastologia já preconizávamos a realização de mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Então, durante muito tempo, isso foi uma dualidade, né, de entendimentos. O Ministério da Saúde entendia que as mulheres deveriam fazer mamografia a partir dos 50 anos até os 69 anos, porque, de fato, é nessa faixa etária que o maior número de casos acontece. No entanto, particularmente no Brasil, muitas mulheres em idade mais jovem desenvolvem câncer de mama. Mais de 40% dos casos de câncer de mama no Brasil são em mulheres com abaixo de 50 anos, né? E em torno de 10 a 12% abaixo dos 40 anos. Então, olhar para essas pessoas e oportunizá-las a chance de fazer o diagnóstico precoce com a mamografia é fundamental. Então, antes tarde do que nunca, ainda bem que agora, a partir de setembro de 2025, mudou-se a diretriz, do Ministério da Saúde. Então as mulheres, a partir dos 40 anos, e também estendeu-se até os 74 anos, no SUS, têm o acesso à mamografia de rastreamento, ou seja, sem qualquer sintoma, e sem burocracias. Então isso foi uma grande vitória, seguramente vai salvar muitas vidas e vai impactar na melhoria de vida e resultados de cura para muitas pessoas. Com certeza. Quais são hoje os principais métodos de diagnóstico? Bom, como eu citei aqui, a principal ferramenta que a gente tem para diagnosticar o câncer de mama é a mamografia. Mamografia de rastreamento, né, um rastreamento populacional, a gente deve abranger o maior número de pessoas possíveis. E aí, a partir desse exame, quando sinaliza alguma alteração, nós vamos pensar, né, vamos dizer assim, na sociedade, aquelas pessoas que merecem outros tipos de investigação. Isso pode ser baseado em realização de novos exames de imagem, como a ultrassonografia, eventualmente a ressonância magnética, complementos da própria mamografia e, em última instância, as biópsias, que, quando bem indicadas, elas serão realizadas. São procedimentos hoje minimamente invasivos nessas biópsias, com anestesia local, em nível de consultório, a gente consegue fazer o diagnóstico com muita clareza, e isso deve ser feito o quanto antes, né. Na fala da doutora Maria Ângela, sua mãe, ela colocou ali: "Olha, desde 2019 eu não fazia exame". Então, assim, coincidência ou não, a partir daí foram os anos da pandemia, né, de covid. E o que a gente observou ao longo do tempo é que muitas pessoas que tinham o hábito de fazer rastreamento anual, elas, naquele momento, convidadas a se afastarem, né, dos recintos de saúde, seja hospitalar, as clínicas de realização de exames. Houve um medo muito grande de morte por causa do Covid, então as pessoas interromperam esse ciclo de vigilância. E muitas delas não retomaram e não fizeram os exames. Isso fez com que a gente observasse que o número de casos diagnosticados em estágios mais avançados tivesse um retrocesso, né. Então, assim, como você falou, tem mais de 20 anos dedicados ao cuidado de saúde das mulheres e das mamas, e durante alguns anos aí, nos últimos 3 anos, a gente observou casos chegando no consultório como se fosse há 15, 20 anos atrás, onde a assistência era menos abrangente, onde as pessoas tinham muito mais dificuldade de falar sobre o câncer de mama e, portanto, escondiam muito. Essa postura que você teve, Maria Ângela, de eh,
apesar de ter tido um retardo nas investigações e no rastreamento, ao perceber alguma alteração, você procurou ajuda. E isso é o grande diferencial. Isso salva vidas. Porque nós temos, às vezes, por questões culturais mesmo, o medo de, se eu descobrir alguma coisa, vai ficar muito pior. Quem procura acha, né? Quem procura acha. E esse é um engano muito grande, eh, e tira oportunidades das pessoas, sabe? Então, assim, o câncer é uma doença quase que inexorável, ou seja, a partir do momento que ela está estabelecida, ela não vai parar de se desenvolver. Então, a gente tem que ter a ideia muito clara na nossa cabeça de o quanto antes, melhor, né? Sim. Eu costumo fazer uma analogia assim, que temos um jogo, e se porventura a gente levar um gol contra, é melhor que eu pegue essa partida perdendo de 1-0 do que de 50-0, né. A gente vai conseguir virar o jogo com mais facilidade. E é possível virar esse jogo, Isso né. foi uma das coisas que eu escutei e que me trouxe mais conforto. É possível virar esse jogo. Porque para nós, né, para os leigos, e eu vou perguntar para você agora como foi estar do outro lado do diagnóstico, né, não como quem, apresenta o diagnóstico, mas como quem recebe, isso fez muita diferença, assim, em saber que a gente pode ganhar esse jogo, que apesar de ser uma notícia muito difícil de receber, porque a gente ainda é um pouco cancerfóbico, né, eu acredito, porque é uma doença difícil, é um diagnóstico difícil, mas é isso, né, quanto mais cedo, ele for descoberto, quanto mais cedo ele for tratado, melhor o prognóstico, maiores as chances de cura, né. Nas nossas conversas, eram citadas às vezes uns termos que eu não conhecia, mamotomia e core biopsy. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Falo sim. Então, essas são 2 possibilidades de biópsias das mamas, né. Basicamente, nas 2 situações, a gente utiliza agulhas que vão conseguir, retirar pequenos fragmentos ali daquela lesão ou de parte da mama, e o que basicamente diferencia as 2, né, a core biopsy clássica é uma biópsia de fragmentos, onde você tem um disparador que vai lá e coleta, focalmente alguns fragmentos. É uma ferramenta muito útil, a grande maioria dos diagnósticos de câncer de mama a gente faz através dessa core biopsy, e a mamotomia é uma evolução, porque ela nos permite, também com a ajuda de agulhas, também com anestesia local em nível de consultório, a gente fazer coleta de muito mais material. Então, assim, existe uma riqueza de informações que o patologista vai poder nos trazer a partir daquele material mais, robusto, né, que a mamotomia permite. E o mecanismo de coleta dos fragmentos, no caso da mamotomia, é baseada no vácuo, numa extração a vácuo, tá? Não é, como eu falei, é sob anestesia local, não são procedimentos doloridos e que podem trazer e fazer toda a diferença no enfrentamento do câncer de mama. Especificamente na mamotomia, nós temos a oportunidade de fazer, diagnósticos muito mais precisos por trazer mais material e, eventualmente, quando as lesões são benignas, nós temos a oportunidade de fazer a investigação e, dependendo do tamanho da lesão, fazer também o tratamento, né, porque você extrai toda a lesão ali. Então é uma ferramenta muito importante, elas diferem um pouco em relação a custo e acessibilidade. A Core Biopsy ela é mais acessível, tanto do ponto de vista de custo quanto de locais de realização. A mamotomia já é um serviço mais especializado. Nós temos a grata satisfação de oferecer lá Que bom. no nosso trabalho e, e realmente faz muita diferença para a vida das pessoas, tanto uma quanto a outra. Conta pra gente, por favor, como que foi estar do outro lado do diagnóstico e o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo agora, como médica e como paciente? Primeiro, que façam a sua prevenção anualmente e façam os complementos caso o seu médico, peça para fazer. Então, realmente, eu tive a oportunidade de ser tratada ainda num tempo precoce, mas como a doutora Alessandra acabou de falar, que a gente pode, atrasar esse diagnóstico e ter uma surpresa muito mais desagradável. Na verdade, eu acredito que ter podido escolher, os melhores profissionais, em especial o Gessandro, porque 3 dias depois da minha mamografia, eu já estava no consultório dele às 10 horas da noite. Ele já tinha um dia exatamente daqueles mais exaustivos
que algumas pessoas sabem como os médicos trabalham, e ele estava nesse dia. E ao sair do consultório, eu saí com uma tranquilidade tão grande dentro da situação, porque ele foi muito claro, foi muito didático, e eu tinha que transmitir isso para minha família. Eu tenho alguns médicos na família, e todos concordaram que ficar em Montes Claros seria a melhor opção. Eu estaria na minha casa, então teve essa questão do conforto também de estar na minha casa. E eu sou muito grata porque Gessandro, ele me acolheu em todos os momentos. Eu pude ligar para ele qualquer hora, qualquer dia, não é, e ele sempre me acolheu. E posteriormente ele me indicou os caminhos, marcou minha cirurgia, tanto é que do dia da minha mamografia até a minha cirurgia foram 14 dias. Então, graças a Deus, e isso foi uma coisa que me angustiou muito. Onde? Com quem? Mas imediatamente foi uma coisa mesmo orientada por Deus, porque eu já o conheço há muito tempo. A gente já trabalhou junto como professor na Unimontes. Depois eu me aposentei, ele continua lá, e o Gessandro eu encontro com ele de vez em quando, porque questão de família, né, Gessandro, pacientes, etcétera, e também, às vezes no corredor aqui do consultório. E um dia ele me contou sobre a cirurgia restauradora, e eu fiquei tão encantada que eu comecei a falar muito sobre isso. E naquele dia eu pensei em 2 coisas: um excelente médico, uma pessoa que eu já confiava e que tinha essa habilidade. Isso foi um grande diferencial na minha vida. Verdade. Forte, sou testemunha disso. Pegando esse gancho, eu queria muito saber sobre as mudanças, né, os avanços nos tratamentos hoje em dia. A cirurgia 62 dias atrás foi um dos dias, assim, acho que mais felizes da minha vida, eu posso dizer, porque a sensação que a gente tem, e eu aprendi com o senhor que cura é uma sensação também, né, a sensação que a gente tem é que assim, ufa, não tá mais aqui, né, no caso não estava mais lá na minha mãe, que era uma angústia, causava uma angústia, né. Então a cirurgia é um tratamento, eh, muito importante e muito marcante para quem acompanha, para quem passa por ela, eu tenho certeza, porque você também pode dizer, né, mamãe, foi um alívio tirar aquele tumor. É, e aí, assim, primeiro o diagnóstico, depois a busca do profissional que fosse cuidar de mim, e depois a espera pelos exames para definir a terapia adjuvante. Então, durante todo esse período, eu só posso dizer uma coisa: eu fui acolhida, fui cuidada. Interessante, eu conseguia dormir, Gessandra, eu te falei sobre isso, né? Eu conseguia dormir. Sabe qual foi a complicação que eu tive nesse período? Foi uma dermatite por causa do micropore, né, que foi uma coisa que me incomodou, mas eu sentia tanta paz, e isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus e a gente veja quantas pessoas são transformadas, na minha visão, em anjos para ajudar. Então foi assim, olha, é uma experiência. Eu posso dizer que dentre as minhas experiências mais difíceis, essa foi uma delas, mas o acolhimento que eu tive fez toda a diferença. Sair do bloco cirúrgico, receber meu médico no apartamento e logo depois, algumas informações a respeito da minha condição, foi assim, tremendo. Então eu sou muito grata. Que bom, eu que sou grato pela confiança. Então, parece estranho falar sobre isso, Raíssa, mas assim, eu acho que a grande evolução, a maior de todas, talvez, foi essa personalização do atendimento, né? Com acolhimento, com a individualização das ações, um planejamento estratégico de ações, né? Então, assim, esse é o principal avanço que eu acho que a medicina vem amadurecendo nesse sentido. E nós precisamos cada vez mais que os médicos e a própria população se apodere disso, né, dessa oportunidade de um cuidado mais pleno. Então esse é o grande avanço. Em relação aos tratamentos, eh, obviamente que eles melhoraram ao longo do tempo. Em relação à cirurgia, por exemplo, num passado não muito distante, todas as pacientes que eram acometidas pelo câncer de mama, elas tinham que fazer cirurgias mutiladoras, que tiravam a mama toda, muitas vezes os músculos, todos os linfonodos axilares e tudo. Ainda, infelizmente, nós precisamos fazer essa cirurgia em alguns momentos, mas essa necessidade de uma cirurgia tão ampla para alcançar bons resultados oncológicos, ela diminuiu, né, o que a gente chama hoje de descalonamento da
da intervenção. Então, se a gente pudesse resumir aquela expressão de menos é mais, no tratamento oncológico a gente tem chegado nesse ponto. Então, nos dá muito conforto saber que fazendo cirurgias menos extensas, a gente consegue os mesmos resultados oncológicos de uma cirurgia em que a gente precisava fazer com maior extensão. Então, esse é um grande avanço. Em relação às outras modalidades do tratamento, né? Radioterapia, evoluiu demais a radioterapia. Nós temos aqui em Montes Claros excelentes radio-oncologistas, serviços de radio-oncologia que são totalmente bem equipados, em nível de comparação com os melhores do mundo. E no serviço de oncologia clínica, né, que é a parte que cuida da medicação e da definição desses tratamentos medicamentosos e da aplicação, também nós temos aqui em Montes Claros excelentes profissionais e a acessibilidade ela vai ser diferente um pouco daquelas pacientes que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde ou pelo sistema privado, porque existem algumas medicações que ainda não estão disponibilizadas no Sistema Único de Saúde, porém, de maneira geral, é um tratamento bastante efetivo, eficaz, seja qual for o âmbito que essa pessoa está sendo atendida. Nós temos, claro, muitos avanços, a medicina cresce a cada dia e, em relação à pesquisa oncológica, o câncer de mama é o tema mais estudado do mundo. Não por acaso, a grande maioria dos tratamentos oncológicos envolvendo quimioterapias, imunoterapias, eles começaram e foram descobertos a partir do tratamento do câncer de mama. E hoje, medicações que eram inicialmente usadas para o câncer de mama são usadas para câncer de pulmão, de estômago e outros tipos específicos de tumor. Então, eu diria que a mama ela é uma plataforma de aprendizado e ensino também, pela questão do número, são muitos pacientes no mundo acometido. Então, as transformações elas vêm a cada dia. Maria Ângela me deixou assim bastante emocionado por saber da sua confiança no meu trabalho. A gente percebia isso no seu olhar, né? E sabia que por você ser médica, por você ter vários irmãos médicos, ter acesso aos cuidados nos melhores centros do mundo, ter escolhido ficar aqui entre nós e, principalmente, depois que tudo passou, ter a constatação de que essa foi a melhor escolha, para nós profissionais, não só a mim, mas para todos aqui de Montes Claros, é muito satisfatório ouvir isso. Essa é uma consciência que a gente tem como profissional, mas perceber que as outras pessoas consigam ter esse entendimento, para nós é muito importante, porque assim, deve ser muito ruim a pessoa conviver com a sensação de que a ela não está sendo oferecido o melhor, tá? Eu atendo pacientes particulares, atendo pacientes também no SUS, lá no Serviço de Oncologia da Santa Casa, e eu tenho como princípio não fazer nenhum tipo de distinção. Eu atendo todas as pessoas que chegam ao meu cuidado da mesma forma, seja através do SUS, seja no meu consultório particular. Obviamente que a gente tem algumas restrições, como eu falei, questões de acessibilidade, principalmente de medicações, mas no quesito assistência do mastologista, que é o cirurgião, felizmente o que está disponível para um está outro, porque o que eu preciso é das habilidades técnicas, que Deus me capacitou e eu procuro oferecer para todos o melhor, inclusive na reparação, né? Era a minha próxima pergunta. Fazer cirurgias reconstrutivas da mama me dá muito mais satisfação, obviamente, do que fazer uma cirurgia que retira partes da pessoa. Mas num contexto e no entendimento de que aquilo é importante, precisa ser feito, e que bom que a gente tenha ferramentas e elementos para amenizar as dores que são envolvidas nesse processo. Como recém-estudiosa do assunto, eu fiquei muito tocada mesmo, assim, de saber, de todos esses avanços e realmente né, no seu caso específico, da sua capacidade de operar e de deixar, o mínimo de rastro possível, né. A sua cirurgia ficou perfeita, né, mamãe? Graças a Deus. Do meu ponto de vista, perfeito. Agora, doutor, se você não quiser falar alguma coisa sobre a técnica e tudo, fica à vontade. Tá aí mais uma grande vantagem da oportunidade do diagnóstico precoce. Então, no seu caso, apesar de você ter diagnosticado no autoexame
E você citou aí, de um dia para o outro não, eu não percebia e passei a perceber, na verdade a doença já estava lá há algum tempo, né. Talvez por alguma razão você conseguiu, palpar. Então assim, no seu caso especificamente, a gente teve a oportunidade de fazer uma cirurgia conservadora da mama, com incisões, que sejam esteticamente mais favoráveis. Infelizmente, nem todas as pessoas vão ter oportunidade por questões várias, né, seja por um diagnóstico mais tardio, outras coisas impactam nessas decisões, como, por exemplo, a localização do tumor na mama. Então, por exemplo, se eu tenho um tumor que é mais periférico, eu tenho a opção de fazer cirurgias conservadoras com melhores resultados. Se eu tenho um tumor que é muito central na mama e muito próximo do mamilo, mesmo que às vezes eu não precise tirar a mama toda, mas eu vou ter que talvez tirar o mamilo. Então, são variantes que vão fazer, como eu disse, a partir de uma personalização do tratamento, a possibilidade de deixar menos rastros, como você falou. E mesmo naquelas pacientes em que é necessário a gente fazer a mastectomia, que é a retirada de toda a glândula mamária, na grande maioria das vezes a gente tem a oportunidade de fazer a reconstrução mamária, seja ela Exatamente, né. imediatamente, seja ela com próteses ou com retalhos musculares e de pele do próprio corpo. Na grande maioria das vezes a gente vai conseguir, e lá no nosso serviço a gente faz isso para a grande maioria das pacientes, exceto quando existem algumas contraindicações técnicas em cada contexto, né, mas a maioria delas fazem reconstrução imediata. Fazer a reconstrução mamária é uma satisfação, como eu disse, porque devolver à pessoa a percepção de integridade corporal, né, não conviver com aquele sentimento de perda de um órgão, é muito gratificante. A gente sabe também que o contexto de reconstrução mamária é complexo, Sim. né, existem muitas variáveis que vão influenciar no sucesso ou no fracasso. Por exemplo, se uma paciente é tabagista, se ela é diabética, se tem obesidade, outros fatores de risco, se vai fazer radioterapia ou não. Tudo isso pode impactar no sucesso ou não desse processo de reconstrução. E eu costumo falar que é um processo de reconstrução, porque muitas vezes vai precisar de refinamentos posteriores, às vezes a gente vai fazer reconstrução do mamilo em outros momentos, eh, ajustes na questão de simetria, né, o que que a gente vai fazer na mama contralateral. Então tudo isso é uma dinâmica, complexa, mas factível, né, então é gratificante. Eu consigo, dimensionar quão gratificante é, porque eu trabalho com imagem, né, então eu sei o quanto a autoimagem é determinante na identidade de uma pessoa mesmo. A gente se comporta como a gente se vê, eu falo isso todos os dias, né, desde que eu criei meu Instagram. Eh, e como você se percebe diante do espelho afeta diretamente a forma como você se sente e a forma como você se comporta, né. Eu falo todos os dias sobre imagem, como você vai se comunicar com o outro, mas a pessoa que recebe a sua mensagem todos os dias, né, a primeira pessoa que recebe essa mensagem todos os dias é você mesma. Então como é importante ter um profissional, que tenha esse cuidado, que tenha essa atenção a imagem da paciente mesmo, porque muitas vezes, eu vou ser ousada aqui, muitas vezes o cirurgião quer operar, né, e tá certo, ele precisa tirar o tumor dali, mas esse cuidado com a pessoa, isso também é acolhimento, né, esse cuidado com a pessoa, assim, eu preciso, curar essa paciente, eu preciso, né, ser um agente de cura na vida dessa paciente, mas eu preciso também ser um agente de de conforto, de acolhimento, de atenção à integridade dela, né, então isso para mim foi uma das mudanças mais significativas desde quando eu estudo esse assunto há 60 e poucos dias, né, então isso é muito bom. E outra coisa também que eu acho que chamou muito a minha atenção e chamou a sua também, mamãe, que eu sei e eu quero que você conte pra gente, eh, sobre um exame que agora é nosso conhecido, né, que é o Oncotype, e que eu sei que infelizmente não é acessível a todas as pessoas, mas é muito importante, né. Eu recebi de uma pessoa esses dias o caso da Val Marchiori, que tá passando por um tratamento oncológico, né, e enquanto a mamãe esperava o resultado do Oncotype dela, a Val também esperava pelo dela e saiu há poucos dias o resultado e ela, né, se mostrou uma paciente de alto risco, ou seja, né, que demandaria esse tratamento adjuvante, que é a quimioterapia. E isso, para qualquer mulher, eu acho, que tenha um pouco de sensibilidade,
é muito tocante, assim, a gente não consegue deixar de sentir, de se colocar no lugar da pessoa, porque também fala não só sobre cura, não só sobre as possibilidades todas, é claro que poder tratar é muito bom, né, já é muito bom. Mas aí tem aquela questão toda da aparência, da imagem, da beleza. Falem, por favor, vocês 2 sobre um pouquinho sobre isso. Eu acho que no seu caso você vai falar da sua visão como paciente, né, e você também, doutor Alessandro, como Então vou deixar Zezé médico. para falar da visão dele médica. Na verdade, a espera é muito complicada, são só 20 dias, mas esse período é um período de muita angústia, porque o tratamento adjuvante ele vai, ser, eh, definido, né, também por este exame. Então esse tempo foi um tempo de muita ansiedade, mas eu já tinha definido com o Gessandro que eu me submeteria ao tratamento que eles dissessem que eu deveria fazer. Então eu até, eh, queria dizer para vocês que eu não tenho história de câncer de mama na minha família, eu sou o primeiro caso, então eu realmente negligenciava, até porque eu me baseava nesse histórico familiar, mas, a partir do diagnóstico eu teria, feito aquilo que vocês me mandassem. Porque, na verdade, eu sou um paciente obediente, né, Gessandro? Bastante. Assim, ele brigava comigo, por exemplo, no pós-operatório, ele falava: "Se você fizer assim, assim, você vai chegar aqui com hematoma, não sei o quê". Eu ficava quietinha, eu falava: "Não quero que tenha nenhuma complicação", e não teve nada, né, foi uma bênção. Agora sobre o Type, eu acho melhor você mesmo falar. Tá, então assim, é pertinente, né, sua colocação, vocês vivenciaram isso, mas assim, eu queria, colocar aqui, antes de falar sobre esse exame especificamente, eh, nós estamos falando aqui, baseado no seu caso, mas a gente tem que entender que nós estamos falando para uma comunidade muito grande de pessoas heterogêneas. Nem todo mundo, né, Mariângela, vai ter a oportunidade da agilidade que você teve, embora essa fosse a condição ideal, né, que pudesse ser para todo mundo. Então você mesmo fez o seu pedido de exame, você foi lá, realizou a mamografia, já agilizou a biópsia, você mesmo fez o seu pedido de biópsia. Essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, né, então assim, eu acho que a gente tem que contribuir na forma como cada um pode contribuir. No caso específico dos pacientes, é procurar ajuda o quanto antes. Essa ajuda ela pode levar um tempo, que seja para o agendamento de uma consulta, que seja para acessar o serviço de saúde, seja ele público ou privado, para a realização dos exames. Cada exame tem um processo de preparação para que ele seja eh eh, realizado na sua plenitude, e paciência é uma chave importante nesse contexto, que é angustiante, mas ao mesmo tempo as coisas têm o seu tempo. Então, assim, eu quero ter aqui o cuidado de falar para as pessoas o seguinte: tempo é muito importante na abordagem do câncer de mama. Mas, ao contrário daquilo que parece, num primeiro momento para a gente, de que as coisas vão mudar muito rapidamente de um dia para o outro, e do ponto de vista emocional, psíquico, isso é uma urgência mesmo, eh, caminhar é melhor do que ficar angustiado. Então a gente vai precisar fazer uma série de exames, vai precisar fazer uma série de planejamentos, escolhendo as melhores estratégias para as pessoas. Então, para que não fique aqui a ideia de que: "Ah, não, porque a doutora Maria Ângela é médica, por isso que ela teve essa agilidade toda". Na medida do que for possível, a gente tenta promover essa agilidade, e nós temos uma rede de prestadores de apoio, né. No meu caso especificamente, assim, tem o laboratório de patologia da minha confiança, tem laboratórios de imagem, na própria clínica eu tenho disponibilidade de algumas, imagens das biópsias e tudo, então a gente tenta agilizar na medida do possível, também em relação ao agendamento das cirurgias. Mas como eu falei, planejamento e individualização é tudo. Algumas mulheres, Maria Ângela, não foi o seu caso, mas elas vão precisar, por uma questão de estratégia e de maior chance de cura, começar não pela cirurgia, mas pelos tratamentos medicamentosos. Então, na maioria das vezes, será a quimioterapia, tá? E, e num segundo momento vai chegar o momento da cirurgia. Então, você mesma citou aí o quanto que fazer a cirurgia dá aquela sensação de conforto, porque parece que saiu dali.
Obviamente, isso é verdade, mas quando a gente pensa no resultado global, a gente tem que pensar que nós estamos falando de uma doença que ela é potencialmente sistêmica, Uhum. ou seja, você pode estar com tumor na mama, talvez na axila, mas você já pode ter células circulantes no corpo. E quanto maior essa chance de ter células circulantes no corpo for, e isso depende do tamanho da lesão, dos subtipos histológicos da lesão, você talvez vai ter que fazer essa abordagem sistêmica antes da cirúrgica. Então isso é uma coisa que individualiza, porque senão todo mundo pensa que eu tenho que operar com 14 dias e às vezes não é. E a segunda coisa é o seguinte, existem alguns subtipos, que a gente chama subtipos biomoleculares dos tumores, e esses subtipos vão requerer abordagens diferentes. Especificamente no seu caso, é um subtipo que que a gente chama de receptor hormonal positivo, num diagnóstico que, apesar de ter sido feito sem a mamografia, foi no autoexame, foi um diagnóstico considerado precoce, com axila sem doença. Então, haveria ali uma discussão se existia o benefício ou não de fazer, por exemplo, uma quimioterapia. Sendo o tumor receptor hormonal positivo, hormonioterapia você já está fazendo. Então, em alguns cenários onde você questiona o benefício real da quimioterapia, para esses tipos de tumores, que a gente chama de tumores luminais, ou seja, receptor de hormônio positivo, e com diagnósticos precoces, você pode fazer um exame genético do tumor, Uhum. não o genético da pessoa para saber se tem um risco familiar e pessoal, mas é um genético do tumor. E a partir dali, nós vamos classificar esses tumores em tumores de alto risco, um risco mediano ou baixo risco. No seu caso, foi um tumor que foi classificado como de baixo risco, mostrando então que para o seu enfrentamento a quimioterapia não traria benefício. Então você pôde abrir mão da quimioterapia sem necessariamente conviver com prejuízo. Isso não foi escolha nem minha, nem sua. Era uma realidade biológica, Uhum. né. Então para aqueles outros tumores que a gente chama de triplo negativos ou HER2 positivo, ou mesmo tumores luminais, com diagnósticos mais tardios, com axila positiva, essa pergunta se a quimioterapia teria benefício ou não, não cabe, No caso. né. Ali a gente já vai ter que fazer os tratamentos. Então esse exame, ele não é acessível para todo mundo, como você falou, por uma questão de custo, e ele nem é disponibilizado na maioria dos planos de saúde, ele não é disponibilizado. Mas ele também não é indicado para todo mundo, porque senão as pessoas vão lidar com a ideia de que: "Nossa, isso me fez falta". Pode ter feito falta para algumas pessoas. E, para tranquilizar um pouco, naquelas pessoas que têm indicação desse exame, mas não têm condições de fazê-lo, nós estamos falando de um exame aí que custa em média 18 a 20 mil reais, não é barato. Nós temos algumas plataformas de softwares de cálculos de risco, onde a gente vai colocando dados dessa paciente e vai tentar nos orientar se a gente deveria ou não fazer a quimioterapia ou agregar outras modalidades terapêuticas. É o que a gente pode fazer, não é o ideal é o estudo genético mesmo, mas é o que a gente faz para a grande maioria das pessoas e consegue ótimos resultados. E daí me lembra várias conversas que a gente teve em consultório, né, em que o senhor fala sobre a importância de andar junto com a paciente e de que a paciente tenha uma relação de confiança com o médico, né, de realmente, eh, entregar o processo e confiar no que os médicos, né, estão dizendo, estão orientando, porque de fato cada caso é um caso, e eu tenho certeza que faz toda a diferença, né. O que que o senhor fala sobre o que muda no processo do tratamento, esse acompanhamento, assim, essa comunicação, eh, com o médico-paciente? A primeira coisa que precisa haver é uma relação de confiança, né, porque, assim, você está com um problema sério, grave, potencialmente fatal, e que então, obviamente, gera muitas dúvidas e as pessoas hoje, felizmente, né, têm acesso a muitas informações na internet e tudo. Nem sempre serão informações verdadeiras, então e muitas vezes informações desencontradas. Então, ter a confiança naquele profissional que está te acolhendo e falar bem assim: "Não, esse caminho aqui é um caminho que me parece, eh, certo e eu vou seguir". E chega um momento que você tem dentro dessa relação médico-paciente, assim,
você participa proativamente, é claro, mas chega um momento que você tem que falar assim: "Olha, me segura na mão e vamos juntos". E é isso que a gente tenta fazer, né, t transparência na condução dos casos e o paciente se sentir acolhido no sentido de que essa é uma luta nossa, né. Eu acho que essa é a grande ferramenta para a gente trabalhar e conseguir resultados positivos. E quando não for possível alcançar os melhores resultados positivos, que a gente faça parte da jornada da convivência com aquele problema até onde for possível que a gente consiga ajudar. A gente sabe que hoje em dia, né, com o advento, não o advento, mas assim, com o acesso às redes sociais, a gente tem acesso também a muitas informações que são verdadeiras e muitas vezes, infelizmente, que não são, né. Quais são os mitos relacionados ao câncer de mama que a gente precisa desmistificar, que a gente precisa realmente, eh alertar as pessoas que, aquilo não existe ou chamar atenção para alguma informação. O que que você tem para dizer, assim, nesse tempo de informação e desinformação? Excelente essa consideração sua, sabe? Porque assim, da mesma forma que vocês, por exemplo, se sentiram confortáveis por fazer um estudo, como você disse, né? Você se propôs a estudar sobre o assunto e viu muitas informações. eh, As pessoas também fazem isso e nem sempre vão escolher os melhores fontes para fazer essa pesquisa. Então, hoje em dia, você mesmo é uma formadora de opinião, de moda e de cuidado pessoal, tem muitos seguidores, que eu sei. Então, assim, obviamente forma opinião. Sim. Tem uma excelente habilidade de comunicação. Obrigada. Então, só que acontece que existem pessoas que, mal intencionadas ou não, veiculam informações que vão desconstruir verdades, né. Eu nem sei se a pessoa está querendo inventar uma mentira, mas ao desconstruir verdades, que a gente chama de fake news, né, Uhum. essas ações, elas você pode ter certeza, elas vão prejudicar alguém. Então toda vez que você pegar uma informação que é inadequada e indiscriminadamente, você replica aquilo, manda para não sei quantas pessoas, como por exemplo: "A mamografia causa câncer". Isso é uma mentira, é um mito. Eh, não pode fazer mamografia para quem tem prótese, que vai romper a prótese, é um mito. Eh, não se deve fazer o autoexame, porque você vai ficar identificando coisas e é melhor não perceber. Então, assim, tudo isso que desconstrói verdades, né, que a gente luta por isso todo dia para promover saúde, em alguma pessoa ele vai achar um terreno fértil para que ela seja prejudicada. Como você falou, as pessoas, elas convivem com medos. E esses medos, se eles forem alimentados, você imagina uma pessoa que está palpando um nódulo, que deveria entender que a melhor estratégia que ela tem para fazer é procurar ajuda, encontra alguém ou assiste a um vídeo que está falando que mamografia causa câncer. Ela não vai procurar ajuda. E foi o que provavelmente ajudou a salvar a sua vida, né. Então, assim, existe muita responsabilidade por veicular informações que são corretas. Infelizmente, existe muita irresponsabilidade por comunicadores, às vezes exímios comunicadores, que têm uma facilidade de convencimento e um alcance muito maior do que o meu, e que vão trazer inverdades e que, infelizmente, lá no lar de alguém, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, vai ter uma pessoa perdendo a oportunidade de um tratamento em tempo hábil e, às vezes, perdendo a própria vida por essa irresponsabilidade. Então, procure se orientar com profissionais que sejam capacitados para te trazer a orientação. Esse mês de Outubro Rosa é fantástico, porque a cidade e todo o país ele fica mobilizado nesse sentido. Tem muitos profissionais da saúde trazendo informações, seja na fábrica, seja nos consultórios, seja na padaria. Tem alguém falando sobre isso. Boa parte das vezes essas pessoas sabem o que estão falando, outras vezes nem tanto, né, porque também muita gente quer, desculpa a expressão, mas assim, surfar na onda, né, da benevolência do Outubro Rosa. Mas eu costumo dizer o seguinte: tem tantas empresas que você chega lá, tá cheio de balões cor-de-rosa e tudo, é ótimo, aquilo está sensibilizando alguma pessoa. Mas se você chegar para essa empresa amanhã e perguntar assim:
Você poderia doar uma agulha para a realização de biópsia para as pessoas carentes? Aí eu falei assim: "Não, isso eu não posso". Então tem muita gente querendo surfar na onda da benevolência, do Outubro Rosa, da campanha que é linda. É, mas que seja com verdade, que seja com orientação técnica, convide um profissional de saúde que possa ir lá e realmente isso transformará a vida das pessoas. Então, fake news não, sobretudo em relação à saúde e vida. Alguma coisa, mamãe, que você queira acrescentar que, né, sobre essa vivência, o que isso te trouxe, como essa experiência te transformou de alguma forma? Na verdade, eu me aproximei muito mais de pessoas, me aproximei muito mais de Deus. Eu tenho certeza que, toda essa experiência, o Gessano deixou muito claro, não é todas as pessoas que têm, a oportunidade de encontrar, anjos, não é, mas eles existem. Então procure lá na atenção primária. Agora você já sabe que através do SUS, você vai ter a oportunidade de fazer sua mamografia desde os 40 anos de idade. É lógico que existem situações que esse exame vai ter que ser feito mais precocemente ainda. Tem uma série de coisas que o Gessandro acabou de falar sobre, né, histórico familiar, fatores de risco, e que esse exame pode ser feito até os 74 anos de idade, pelo SUS, mas não quer dizer que você não possa continuar fazendo seu rastreio. E eu sempre disse isso para meus pacientes, mesmo, os pacientes lá mesmo da Unimontes, os pacientes, lá do CEMED, então eu sempre tive muito cuidado. Eu agora estou mais cuidadosa, porque eu fiquei assustada com esse período que eu fiquei sem fazer rastreio. Então faça seu rastreio, é muito importante. Escolha um profissional e ouça o que ele tem para te dizer. Não procure informações periféricas, porque somente o especialista pode te ajudar. E eu fui ajudada por Gessandro e por toda uma equipe que vocês depois podem saber quem são essas pessoas que me ajudaram muito. Depois de ouvir vocês 2, fica muito claro de que o Outubro Rosa não é só sobre conscientização, mas também sobre coragem. Tenha coragem de buscar, de procurar, e tenha coragem de enfrentar, caso você encontre alguma coisa. Eu não me esqueço de um relato seu, em uma das diversas conversas de consultório, de que de fato, às vezes, chega uma paciente que está com um tumor muito avançado, eh, já com aspecto externo mesmo, né. E e que ela precisa ser acolhida e o seu acolhimento faz toda a diferença, na condução do tratamento, inclusive na em como ela vai lidar com esse período, né. E que sorte, né, mamãe, que nós tivemos, que bênção, que tem as pessoas que podem te encontrar. Eu gostaria também de pedir que se né, que o senhor faça suas considerações, que fale, né, que deixe o seu recado, além de toda a riqueza né, que o senhor trouxe para nós hoje, o que mais que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres principalmente? E aí eu digo para as filhas, para as mães, para as netas, para as sobrinhas, as amigas, porque a informação salva vidas, né. O que o senhor tem para dizer, assim, para deixar? Bom, eu acho que vocês fizeram considerações muito importantes, né, dessa questão da coragem, do autocuidado, do autoconhecimento e da busca por ajuda. A prevenção é uma ferramenta muito importante na condução do câncer de mama, mesmo antes dele aparecer. Então, hoje em dia, a gente busca muito por soluções rápidas e fáceis. A gente quer um comprimido, a gente quer um remédio que facilite a nossa vida, sobretudo nesse cotidiano tão corrido que a gente tem. Mas eu tenho um mote da campanha do Outubro Rosa desse ano, em que eu tenho falado, eh, o seu melhor remédio é você. Mesmo antes de precisar tomar algum outro tipo de medicação, o seu melhor remédio é você. Muitas vezes, a chance de não passar por uma doença está em você. E aí eu chamo para fazer a questão do autocuidado, do autoconhecimento, principalmente a questão da atividade física, sabe, Raíssa? Atividade física, ela de fato salva vidas. Então, vamos sair do sedentarismo, vamos deixar de colocar desculpa no nosso cotidiano corrido, arrume 5 minutos, se quer que seja, para fazer atividade física, principalmente de fortalecimento muscular,
e que um dia esse 5 passe para 6, para 7, mas que não fique no zero, tá? E quem puder otimizar a atividade física, com certeza vai evitar muito das doenças. A outra coisa são as questões emocionais. Eh, Cuide melhor de você, seu melhor remédio é você. Eh, Conviva de maneira mais harmônica com os problemas do cotidiano. Problemas todos nós teremos, mas a forma de enfrentá-los é adoecedora em algumas situações. Então, assim, que a gente saiba lidar melhor com os problemas, entendendo que isso não deve ser adoecedor, tá? Durma melhor, se alimente melhor, faça atividade física, faça os exames de rastreamento e prevenção e vamos viver. Ter um câncer de mama hoje não é mais como há 20 anos. A gente mudou. Mudou pela conscientização, mudou pelo avanço dos tratamentos, mudou, eh, pelo melhor entendimento da biologia dos tumores. Então é um convite a viver apesar do diagnóstico. Vamos viver e viver melhor. Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa é um lembrete de que você precisa ter atenção com você mesma e com as mulheres que estão à sua volta. Que essa nossa conversa te inspire a se cuidar e também a chamar a atenção de quem está perto de você, para que, quem sabe, elas não precisem passar por isso ou, se precisarem, que tenham ajuda o mais rápido possível. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Muito obrigada, doutor Gessandro, pela presença. Muito obrigada, mamãe. É uma honra muito grande ter vocês dois aqui e é motivo de muita gratidão a Deus, né? Ter a mamãe curada e ter tido e ter até, né, até agora. Eu acho que a gente não vai conseguir largar ele não, né, mamãe? Como médico mesmo, como eu disse, médico de pessoas e de almas também. O seu cuidado foi muito importante para paciente, mas para mim, como filha dela, também foi muito importante. Muito obrigada. Eu espero que a nossa mensagem alcance o máximo de pessoas, que a gente conseguir. Então, por isso, compartilha esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai se beneficiar dele, ou seja, todo mundo, né, para que essa mensagem realmente chegue onde ela precisa chegar. Se uma pessoa, eh, se propuser, né, a se cuidar, eh a fazer esse autoconhecimento mesmo, o autoexame não exclui a necessidade de fazer todos os outros exames, mas se uma só pessoa se propuser a passar por isso, a gente pode evitar muitas situações difíceis. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima.